Voltamos, Brasil! Teve um probleminha técnico, nós voltamos agora. Eu quero mandar um beijo muito especial para o meu acupunturista, o melhor que existe, viu, gente, em São Paulo. Eu vou lá do Brasil do mundo. O Dr. Roger tá aí, ozonioterapia, faz meu tratamento, já tá elogiando a minha sandália. Muito obrigada. Eu agradeço, eu tô com essa sandália aqui, ó. É por sua causa, tá, ó. Tá? Obrigada, tá ajudando, tá ótimo, viu? Muito obrigada, doutor Roger, mas prometo que semana que vem eu vou. Não vou conseguir hoje. Obrigada, porque agora eu vou prestar atenção aqui no personal trainer maravilhoso, o Cássio, que vai ensinar. Meu mestre está de olho até na sandália que eu estou usando, você acredita? Viu? Olha só, que beleza. Não, é até para pegar no meu pé mesmo, viu? Porque você sai da sua posição anatômica natural e atrapalha tudo. Tá vendo? O personal pega no pé também, né? Pega no pé também. Por favor, ministra essa aula, que esse espaço é todo de vocês. Como eu disse, são 4 pilares: resistido, equilíbrio, que é propriocepção, isométrico e mobilidade. Vou começar primeiro pelo exercício resistido, que é de força. Então, por exemplo, se você está em casa, você quer fazer um exercício resistido, mas não tem nada que você consiga colocar como resistência, como carga, faça com o peso do corpo por tempo. Por exemplo, essa aqui é minha aluna Patrícia, ela está na menopausa, ela treina comigo há um tempo já, tem força e caso ela tenha qualquer coisa relacionada a qualquer patologia dela, ela me fala que a gente consegue focar nesse objetivo. Vira de frente para lá, por favor. Nani, primeiro de tudo, agachamento. Afasta as duas pernas e faz o movimento do agachamento normal. Como você não tem carga, sobe e desce, pode fazer com o movimento. Como você não tem carga, você acaba fazendo por tempo. Por exemplo, durante 1 minuto, tenta fazer o máximo de repetições possíveis. Por quê? Com o tempo, o seu corpo ele vai fadigando e cada vez mais você vai criando mais resistência e mais força. Estes movimentos, repetidamente, vão te dando massa muscular. Como que você evolui? Aumentando o tempo ou aumentando o tempo de movimento durante o exercício. Agora o próximo, exercício de mobilidade. Ajoelha. O que é a mobilidade? Ela faz com que você tenha mais flexibilidade. Tendo mais flexibilidade, músculo mais alongado, você consegue ter um ganho de massa muscular muito maior. Então vai lá, vai para frente, para trás, alongando elipsoas, faz com a outra perna, Paty, melhor. Isso. Porque quando ela vai para frente, ela consegue alongar o elipsoas, reto femoral, tendo a mobilidade de tornozelo, põe mais para cá. Isso. Mobilidade de tornozelo, que é importante ter a mobilidade tanto das articulações quanto o alongamento do músculo. Exercícios isométricos. Prancha. Faz a prancha. Isso. Cotovelo. Isso. Prancha. A retroversão do quadril. Estabiliza. Como que você vai fazer? Por tempo também. Quanto mais tempo você conseguir mantendo o seu abdômen contraído, você começa a trabalhar core, transverso, multífido, que são musculaturas profundas, que fazem com que segurem a sua estrutura óssea e fazem com que você tenha mais equilíbrio do corpo. Além de, por último, exercícios de propriocepção. Pode levantar, Paty. O que é a propriocepção? São exercícios de equilíbrio. Faz o afundo, tirando o pé do chão. Segura ao contrário aqui, ó, virado para lá. Isso. Uma perna na frente, outra atrás. Afunda, tira o pé, segura 2 segundos. Onde está a propriocepção? Tá vendo que ela perde o equilíbrio quando ela tira o pé? É onde a sua musculatura do equilíbrio começa a trabalhar. E aí, onde você vai envelhecendo e vai tendo esse equilíbrio com mais dificuldade de cair, tropeçar e quebrar algum osso. Então, além da massa muscular, melhora a sua massa óssea. Você, consequentemente, tem uma estética muito melhor. E mantém aí tudo junto, saúde, estética, tudo é consequência de um exercício físico. Isso aí pode para todo mundo, né? Pode para todo mundo. É um exercício que pode todas as pessoas fazerem, né? Todo mundo pode fazer. Né? Antigamente falavam que não pode quando é criança, mas eu tenho aluno de 12, de 14. A idade, 7 anos de idade pode. Só que muitas pessoas hoje confundem musculação com carga. E musculação não é somente carga, é muita técnica. Então, quanto antes você conseguir movimentar o seu corpo, muito mais fácil no futuro de você conseguir ter uma consciência corporal
e começar a se exercitar e ter gosto pela coisa. Cássio, as pessoas que estão no sedentarismo, que não treinam, que querem começar agora, por exemplo, você está com um espaço totalmente voltado mais para as mulheres, principalmente dedicado a qualquer problema de saúde da mulher, né? Sim. E na menopausa também, que é uma de grande valia. Qual é o aconselhamento? Quantas vezes por semana para começar? Sempre quando eu falo assim, o corpo cientificamente comprovado, ele foi feito para não se movimentar. Por quê? Gordura é energia. Então, quando você gasta energia, você gasta gordura. Vem mais um pouquinho para cá, Paty. Você gasta gordura e a gordura é a sua fonte de energia. Então, o seu corpo ele não quer que você gaste. Por isso que no começo é muito difícil você gostar de fazer exercício. Quanto tempo você está treinando que você começa a pegar esse gosto? Relativo. 3 Cada meses? pessoa tem um tempo. Mas Você tem que começar fazer, a né? se forçar a começar a treinar, para começar a ter aquela liberação de hormônio, vem aqueles resultados, e aí sim, consequentemente, você passa a gostar de fazer e sentir falta, porque você começa a ver resultado. Então, é o que eu sempre falo, no mínimo 2 vezes na semana. Mínimo. Começa a fazer no mínimo 2 vezes na semana, porque se eu falar para você fazer todo dia, vai enjoar, você não gosta, você vai achar chato. Eu falo 2 vezes na semana, 20, 30 minutinhos. Ah, mas só isso? Já acabou? Já acabou, porque ela está esperando uma coisa tão chata, porque quando Vai você ficar faz legal. 20 Ela vai sentir minutinhos, falta. fala, nossa, já? Ah, quero mais depois, tá bom, na próxima a gente aumenta. E vai aumentando. Aos poucos ela vai pegando gosto, ele ou ela, a pessoa que for fazer, e aí começa com todo dia, tem a parte do descanso, periodização, tudo mais. Obrigada, Cássio, adorei. Convida novamente para as redes sociais e para Claro. o espaço, o estúdio. Eu chamo Cássio Fidley, sou personal trainer. Meu Instagram é Cássio Fidley, tudo junto. O meu espaço chama Estúdio First Move, localizado na Vila Olímpia. O @ também no Instagram é Estúdio First Move. Lá atendemos todos os tipos de público, sem hora marcada, todo mundo sempre vai ser treinado por um staff, tá bom? Ela é a Patrícia, treina comigo no estúdio e a minha aluna de personal, ela pode falar muito mais do que eu a sua experiência treinando lá. Então, é um lugar maravilhoso que você chega e... Pera, deixa... Tá com o Mickey? Quer falar no Vem aqui, microfone? Dani. Pode entrar, Dani. Então, eu conheci o Cássio pelas redes e cheguei lá e fui super acolhida. É um estúdio que eu treino com ele, ele é meu personal, mas os dias que eu não treino com ele, eu chego lá a qualquer horário e sempre tem um personal para mim. Bacana, né? Esse espaço que a mulherada também... E assim, eu vou todo dia, ele me proibiu de ir aos sábados, porque eu quero ir mais do que eu preciso. Que bom, né? Descanso é importantíssimo. Descansa o Tem corpo que também um dia, né? descansar. Conta. também. É onde o músculo desenvolve. Né? É um Obrigada. lugar tão gostoso que dá vontade de ir todo dia. Obrigada a vocês. Volta Obrigado, mais Maia. vezes? Oi? Volta mais vezes? Claro, é só me convidar. Volta trazendo mais treinos diferentes pra gente? Só falar a pauta que eu tô aqui. Não, sempre de personal aqui, dando dicas. Vambora. Combinado? Combinado. Fechado. Gente, olha, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Olha só. Falsidade em Sucesso do Cinema, inédito na TV aberta, domingo às 21h30. Olha só. 4 amigas se reúnem em uma remota cabana, tendo seus segredos expostos, até acontecer um misterioso desaparecimento. Falsidade com Holly May Brood, April Rose, Olivia Lonsdale, dentre outros, nesta produção dramática de grande suspense. Falsidade, inédito na televisão, em 4K. Domingo, nos Sucessos do Cinema, a partir das 21h30. Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você. Adorei, você viu? Puxa um modão aí. Estão pedidos aí, Elaine? Bora aí. Vamos lá os pedidos primeiro, vamos ver. As irmãs Galvão, um beijinho doce. Puxa, essa é boa, hein, compadre? Você lembra essa aí? Que beijinho Vai cantar. Não, Nunca canta mesmo, né? Ó. Depois que deixei, Vai cantar nada. nunca mais amei ninguém. Vai. Se foi ele quem trouxe. Tô no tom dela. Longe de mim. Se me abraça apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim. Que
amei ninguém. E beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. E me abraço apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. A Nani agora deu aula. Estão pedindo na Thaís de Alexandre também. Eu vou sentar ali pra começar a Nossa, tem coisa boa, Eu hein? vou sentar aqui e vocês já preparam a Thaís de Alexandre. Tá aí. bom. Bom Porque a gente lembrar. vai começar as fofocas ali, mas Começa eu continuo as fofoca. aqui, viu? Vou começar na fofoca. Vamos lá. Pode pedir, gente. Quer pedir uma música? Aproveita, né? Todo dia que a gente tem Hoje estamos aqui um por artista conta, hein? exclusivo cantando aí. Olá, meu querido. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo. Começando Roda de Fofocas. Levi Fernandes. Seja Chegamos, bem-vindo. né? E olha que responsabilidade, né, Nani? Boa tarde para você, para o reverendo, para todo mundo em casa, para a equipe. Aí coloca ao meu lado Um reverendo. e eu vou pecar agora, gente. Por quê? Olha, falar mal dos outros, né? Não, tô brincando, não é mal. Eu A gente não faz vou fofoca, apenas comentar apenas a compartilhamos vida das informações da vida pessoas. alheia. Constata fatos. E tudo que a gente fala aqui, né? Todo mundo praticamente já sabe, então a gente só dá alguns argumentos a mais para vocês criarem as suas conclusões aí em casa. Por Né? favor. É Fique à isso? vontade, sim. Vamos lá, então, vamos Vamos tomar um começar. café depois dessa aí. Nani, Oui. Faustão, lógico, todo mundo conhece Faustão, não tem como ninguém não conhecer. Eu acho que até uma criança de 1 ano, 2 anos conhece Faustão. Então, todo mundo sabe que o Faustão esteve na Band, ficou lá por um pequeno período. Não deu muito certo o programa dele, que era exibido diariamente na emissora daqui de São Paulo. Então, deu ruim o programa, Faustão saiu da Band e o que acontece? Ele havia dito que iria se aposentar. Só que aquela pessoa que trabalha muito tempo, não pelo dinheiro, pela grana, né? Que o Faustão não precisa de grana, Não. a gente precisa, a gente trabalha por uma necessidade esfirra, por um docinho, né? A gente trabalha, o Faustão tá nem aí. A gente precisa. Faustão tá com a vida feita. Então, Faustão disse que iria se aposentar agora, depois do término do programa dele na Band, o Faustão na Band. Só que há rumores, inclusive o Ricardo Feltrin soltou uma nota falando essa semana, que existem negociações do Faustão com o SBT. Eu gosto. Eu acho que tem muito a cara, Muito a né? ver, eu acho, viu? Eu gosto. E pode dar bom. Por quê? O que o SBT quer? Que o Faustão faça um programa aos sábados. Viva a noite. E a maioria das pessoas lembra que ele fazia o Perdidos da Noite, que até mesmo no SBT teve o Viva a Noite, Viva a com o Noite. Gugu também aos sábados, que fez um baita sucesso. Então, a perspectiva do SBT, se conseguir fechar com o Faustão, é que ele assuma os sábados e não um programa diário igual ele tinha na Band. Sim, perfeito. Na Band, o Faustão foi bem? Foi. Foi. Em termos de audiência, ok. Mas só que o programa dele tinha um operacional muito caro, que era um programa muito caro, Estrutura para muito se fazer grande, uma né? estrutura muito grande, para se fazer todo dia. Quando ele saiu da Band, estima-se que a Band teve um prejuízo mais ou menos de 80 a 100 milhões de reais. É muita grana. É muito dinheiro. Porque o operacional dele era muito grande, a estrutura dele era muito grande, era muito caro o produto para colocar no ar. E um dos fatores que está pesando bastante a ida dele para o SBT é que alguns patrocinadores que vieram da época da Globo, que foram para a Band e saíram, Estão com medo. estão com ele também e estão decididos a continuar apoiando a carreira dele. Então, esses são os fatores. Porque assim, o Faustão é uma pessoa que vende muito bem. Sim. Ele já é um rosto conhecidíssimo da TV. Ele tem experiência, ele é um cara Tem muito tudo. inteligente. E ainda tem os patrocinadores que vão reforçar Vai. o cachê na emissora, incentivando a produção do programa e tudo mais. Então já é um grande feito para que o programa realmente aconteça. Mas aí existe um outro porém também que chama-se Record TV. A Record também, desde quando o Faustão havia saído da Globo, a Record havia sondado para ele ir para lá. Só que não deu nada certo, ele foi para a Band, que ele ficou muito nostálgico, né? Porque ele já tinha Eu apresentado acho que ficou o muito essa programa há coisa muito tempo. da saudade, começou lá, a Isso, história foi. dele lá, reverendo.
amizade, o respeito, o carinho que ele tem pela emissora. Então, na época, a Record não conseguiu. Dizem Mas que tinha agora? oferecido. Agora, como ele está livre, está meio que na briga. O Record SBT e SBT. a Record. O SBT quer que ele faça um programa aos sábados à noite. E a Record? E a Record quer que ele talvez fique no domingo. Já que, quando ele saiu da Globo, ele tinha uma cláusula no contrato dele que ele não poderia ter programa aos domingos em Por qualquer quanto outro tempo? lugar. 2 anos. Quanto tempo já tem? Já tem, vai fazer 2 anos. Então pronto. E aí tem a questão, domingo. Quem que está na Record no domingo? Faro. Muda de horário. Será que o Será? Faro vai sair? Será que eles vão colocar o horário do Faro um pouco antes para depois entrar o Faustão, depois entrar o Domingo Espetacular, o Faro já brigar diretamente na audiência com o Domingo Legal, Pode ser. que vai super bem, que fica sempre em segundo lugar, porque o Faro compete com a Eliana. A Eliana já ganhou inúmeras vezes, sempre está em segundo lugar. Será que o Faro vai pegar essa bomba que é Domingo Legal como concorrente? Aí é a emissora que decide, né? Não tem fôlego. Não é? Não tem Aí fôlego. é complicado, hein? Perfeito. Agora eu vou falar de uma outra estreia. O nosso Fausto Silva. Ê, Reverendo. De novo, minha irmã Bem-vindo, querida. maravilhoso. Vamos falar um Muito pouco do obrigado. seu programa. Quero que você conta pra gente, de primeira mão, o que nós podemos esperar no seu programa. Já vi que o cenário ficou tão clean, tão lindo. Gostoso, né? Ficou gostoso. Ficou bonito. Pois é, na segunda-feira agora, dia 7, a gente inaugura aqui pela Rede Brasil o programa O Despertar da Alma, sempre às 17h30, de segunda a sexta. Nani, na verdade, a Nani, sem querer querendo, ela é a grande madrinha de todo esse projeto, porque quando estivemos aqui, a direção da casa, na pessoa do Ocimar, da Elaine, querida, que te dirige, que vai me dirigir também, falou, caramba, é isso que está faltando. Você disse, puxa vida, na tua igreja é um lugar que eu iria. Sim. Como depois ainda a gente teve o privilégio de te receber lá na casa de São Sim. Damião. Exatamente por isso. A gente tem em todas as emissoras padres, pastores, tá todo mundo falando. Mas num país tão miscigenado como o nosso, tão plural, com tantas ideias, com tantas crenças e culturas fundidas, e aquele que é um pouquinho de tudo? E aí, qual é o espaço? Qual é o espaço em que ele pode buscar algum tipo de resposta? Ou que não tenha necessariamente a ver diretamente com uma religião? E aí, o despertar da alma, como diz o próprio nome, se torna esse caminho. Você vai ser a nossa convidada, o nosso convidado, a estar conosco por meia hora, conversando sobre os dramas Meia da hora vida. de grande valia. De grande valia. Grande valia. Não é? Ainda mais na TV aberta, não é? Um alcance que a Rede Brasil tem em âmbito nacional. Então, justamente, a pessoa ela vai poder conversar um pouquinho sobre os seus dramas do dia a dia, sobre o sagrado, filosofia de vida, o sobrenatural. Você que gosta do assunto, recentemente teve mais um avistamento aí super empolgante nos Estados Unidos, agora, nessa madrugada. O que é? E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pois A é. pergunta. Vai falar? Quer a resposta ou quer deixar pro programa? Estou deixando seu programa, né? Aqui a resposta eu quero. Mas vai estar na Tem segunda. um movimento enorme acontecendo Tá uma planetário. energia estranha, não tá? Tá esquisito, enorme. não tá? Está anormal. A energia tá uma coisa diferente, parece Tá. que... Tá, porque a gente achou que com a pandemia as coisas iam voltar ao normal. O fato é que jamais vai voltar ao normal. É um outro tempo. E se a gente pegar o que Chico Xavier dizia na década de 50, no extinto programa Pinga Fogo, ainda nos tempos da TV Tupi, o que os maias disseram acerca do seu calendário de 2012. O que eles falaram? Era o fim de um ciclo. Por isso que o calendário maia, do povo da Guatemala, sul do México, ele ia até 2012 transliterando para o nosso calendário gregoriano. Porque, na verdade, o que eles entendiam é que um grande ciclo se encerraria a partir de então. E veja, se a gente pegar todas as principais crenças, os principais profetas ou mensageiros, todos eles corroboram com algumas nuances diferentes, mas dizendo, olha, estes tempos são tempos de grande transformação. Reverendo, eu tive, né, informação, soube que teve uma reunião dos Estados Unidos, né, que 70 líderes religiosos de todas as religiões do mundo, né,
quimbanda, umbanda, candomblé, feitiçaria, islã, judaísmo. Todo mundo. E foi liderado Todos. por um padre anglicano, inclusive. Um padre anglicano. Inglês. Então, o que foi essa reunião? Qual o assunto que trataram? Porque está muito se falando muito de OVNI, do que está acontecendo, do que está vindo, de aparecimentos que está cada vez mais. Os Estados Unidos resolveu abrir um pouco mais agora e falar. Tem até restos não humanos guardados Na área 51, na área sim, na 51, icônica está sendo área investigado. 51. E eles disseram que vão soltar um comunicado oficial, a agência lá dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, que cuida toda dessa parte, explicando melhor os detalhes disso. CIA. Isso. Porque o que acontece? Nós tivemos recentemente, veja, o pessoal não... A gente está tão preso com algumas coisas que a gente não observa o óbvio. Tudo porque, no fim das contas, a gente não olha para o céu. Quando, recentemente, a gente está falando de coisa de 4 meses atrás, os satélites foram mirados na estratosfera terrestre, ou seja, nós temos um espaço, tem o planeta, a atmosfera, certo? Entre a atmosfera e o cosmos, existe um outro espaço ainda em que tem uma força gravitacional do planeta, no caso a Terra, que é chamado de estratosfera. Diz a lenda que um monte de satélite que tem aí nos observatórios astronômicos, etc., a própria NASA, que ninguém nunca tinha mirado um desses satélites para a estratosfera. Sempre colocam ou no espaço afora ou, no máximo, na atmosfera. E quando foram mirar os satélites na estratosfera, na hora encontraram 40 objetos voadores, assim, transitando, dentre eles balões espiões, por exemplo, na China. Ali em cima estava engarrafamento. Entendeu? 40 é muito, né? E os chineses também encontraram balão espião dos Estados Unidos. E deu um bafafá, porque daí as aeronaves começaram a metralhar um balão espião. Tem agora, tem 4 meses, foi noticiado. Porém, no meio desse furdunço todo, teve um objeto não tripulado de composição que nenhuma indústria Vai pública entender? e privada no mundo terreno assinaria, do tamanho de um Corsa, de um veículo utilitário, que foi abatido. E a CIA, os porta-vozes da Casa Branca, foram tentar dar explicações para a grande mídia do que era aquele objeto. Complicou Eles mais. se referiram simplesmente como a coisa, e que teria caído na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, na região dos Lagos Gelados. Ninguém falou mais nada. Bafou. E, na verdade, esse evento que a Nani se referiu, ele aconteceu há 3 anos atrás, já, então não é uma coisa recente. Curiosamente, no mesmo período em que nós tivemos a pandemia, não sei se as pessoas se recordam, tem que ter memória, brasileiro não tem muita memória, lamentavelmente, né, Levi? Mas, não sei se vocês se lembram que teve um ruído que foi escutado de Londres até Belo Horizonte, Estados Unidos, um grande som metálico, aterrorizante, que foi captado por várias pessoas mundo afora. Depois, levantem no Google, no YouTube, ruídos sonoros 2020, 2021. E aí a ciência não soube explicar num primeiro momento, aí num segundo falou, não, aquilo é evacuação de gases, porque como está todo mundo parado por conta da pandemia, blackout coletivo, é como se fosse uma bexiga sendo desinchada, mandando gás, agora a gente está podendo escutar, mas é um som aterrorizante, digno do Independence Day, do filme. E aí, o que é? O que você pensa? Minha filha, para bom entendedor, meia palavra basta. Por que a NASA vai arregimentar sacerdotes de todas as religiões do mundo inteiro e eles tiveram que assinar um contrato que por 2 anos eles não podiam falar sobre o assunto? Para o seguinte, olha, como que vocês vão proceder, especialmente as religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islã, quando o anúncio do primeiro contato oficial acontecer? É essa a discussão. Por isso O que anúncio, reuniram. né? Porque o contato... O anúncio. Então, essa era a discussão, foi liderado por um padre inglês, cujo nome eu não me recordo. Maria. E agora, o próprio... Por que o Vaticano, que fecha no vermelho há tantos anos, o Estado do Vaticano, as pessoas têm a ilusão de que é rico, fecha no vermelho. Mas por que fechando no vermelho há 20, 30 anos, o maior investimento do Vaticano é em observatório astronômico?
Vou até mostrar assim, eu vou mostrar um trecho aqui, Elaine. Vamos acalmar, porque tá todo mundo tenso nesse estúdio. Uau! Despertar da Olá. alma. Pois é, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Despertar da Alma comigo, Reverendo Lucas, nesse nosso primeiríssimo programa. E olha, não custa lembrar que não importa se você tem alguma religião ou não. Aqui o objetivo, através da Rede Brasil de televisão, é mostrar para você o despertar da sua consciência. Aquilo que você já é. Justamente essa consciência de eternidade, esse átomo que pulsa em você. E para poder te atender, a gente vai estar, a partir das próximas edições, com convidados especiais das mais diversas origens. É isso. O que eu acho engraçado, já pegando meio que um spoiler, né? Tentando puxar um spoiler, mas aí o pessoal vai assistir na segunda-feira, que eu acho que é mais interessante, mas ele já pode adiantar pra gente assim. Quando você falou em relação a despertar da alma, querendo ou não, vem muito na nossa cabeça despertar da fé. Só que existem muitos programas de cunhos religiosos na televisão. Aí a minha pergunta é a seguinte, esse tema, o nome do programa em si, Despertar da Alma, tem um pouco a ver com essa nossa relação que, pós uma pandemia, a gente está com a alma, digamos assim, com sentimentos. Eu nem falo em relação à fé, né? Eu falo os sentimentos um pouco mais... Aflorados e bagunçados, né? Sim, e muitas vezes até mais... como que eu posso te dizer? Sensíveis. Retraídos, sensíveis. Sim, sim. Como nós vamos segunda-feira, nós vamos provar, nós vamos ouvir, nós vamos aprender muito aí. Não, Isso mas tem muito calma, conhecimento. agora ele vai ter que contar. Não, deixa... tem muita Só um fofoca, isso é spoiler, segunda-feira. só um spoiler. Segunda-feira. Não, é isso, acho que a síntese do que passou e tem tudo a ver com o que a gente conversou. O que ufologia teria a ver com o que o Levi acabou de falar? São novos tempos, né? São novos tempos, gente. É um novo tempo, então as pessoas elas têm que descobrir. Você acredita, vou fazer uma pergunta, você acredita, como um padre, né? Um reverendo é um padre. É um padre anglicano. Anglicano. Tradição inglesa. Né? Você acredita que vai chegar a época, que todo mundo comenta muito dos antigos, né? Que ia chegar uma época que seríamos todos mais unidos na fé? Que as religiões iriam parar um pouco de denominações? Olha, eu acredito que esse tempo ele já chegou. É que os nossos olhos meramente humanos não conseguem observar as coisas assim de imediato, né? Porque é toda uma dimensão muito maior do que a nossa própria mente humana e tem tudo a ver com o que a gente tem conversado. Levi, por sinal, é a casta dos sacerdotes do Antigo Testamento, eram os levitas, os filhos de Levi. Os cantores. E o que acontece? Nani, você que tem uma pluralidade enorme e uma consciência super ampla de espiritualidade, no fim das contas, a questão é qual o ponto de convergência das crenças. O que Buda disse 700 anos antes de Jesus, que tem tudo a ver com o que Jesus disse 700 anos depois, que tem tudo a ver com o que o povo iorubano sempre enxergou em Oxalá, né? Muitos séculos antes dos dois. Quais os pontos de convergência? O que Shiva tem a ver com o Akantanka? Shiva na Índia tem a ver com o Akantanka dos índios Lakota. Muda só o nome? Quando a gente começa a ver, é só a roupagem básica. Mas, no fim das contas, a mensagem ela é muito mais universal. E a gente, nesse processo todo, qual que é o propósito do programa? Por isso que o nome é o Despertar da Alma. É a pessoa entender o seguinte, tudo que te acontece, a solução, a resposta já existe. Não pense que vai precisar ser criado algo, já está aí. É onde que mora isso, é na gente. Nani, não é desesperador a gente pensar que as pessoas rezam, oram, fazem prece, tudo acontece? fazem medita e normalmente as suas preces não são respondidas. Aí fica aquela indignação, né? Por que comigo, meu Deus? Porque elas estão procurando uma força exterior. E Cadê Deus nelas. Deus habita em mim, né? Já Começa em mim. Vamos fazer o seguinte, faz uma fofoca aí, porque senão nós vamos fazer... Vamos falar, já que a gente tá... Vamos quebrar literalmente. A gente está falando aqui de amor, de paz espiritual, a gente está falando de carinho, de afeto. Vamos mudar já para número 7 aí na nossa lista para a gente adiantar, que a gente não poderia deixar de falar disso hoje. Polos totalmente distintos agora, né? Marlene Matos e Xuxa Meneghel. Ontem saiu o tão esperado, aguardado, comentado, julgado
Condenado. Episódio condenado, principalmente. Episódio onde a Xuxa reencontra Marlene Matos após 19 anos que elas ficaram afastadas e depois de 19 anos, olha para você ver a coincidência, né? Que elas trabalharam juntas. Então, tem uma questão que eu queria colocar o seguinte, assim, muita gente critica a Marlene Matos pela forma que ela conduzia a Xuxa naquela época. Isso, gente, a gente está falando da década de 80, que tinha toda uma concepção muito diferente dos dias de hoje. Hoje nós somos mais conscientes? Um pouco. Não somos o tanto que deveríamos ser, mas referente ao que era os anos 70, 80, 90, nós já evoluímos muito, muito. Mas ok, muito se julga Marlene Matos pela forma que ela conduzia a Xuxa, a carreira da Xuxa, a forma ríspida. E ontem, quando saiu esse episódio, até então a Globo só tinha soltado alguns trechos onde mostrava a Marlene muito incisiva de tudo que ela tinha feito e tudo que ela falava. E até então dava aquela impressão assim que tipo, nossa, ela não mudou, ela continua a mesma... Ela não mudou? Isso a gente não sabe. Mas o que ela disse ontem é que ela não mudaria nada do que ela fez no passado. Porque eram situações diferentes. Épocas diferentes. Épocas diferentes. Ela falava assim, que ela até falou assim com a Xuxa. Xuxa, a gente vivia num mundo, num meio da televisão, que é um meio difícil, concorrido, e principalmente só tinha homens naquela época. Igual ela falava, o pessoal só te via como uma moça bonita, uma carne, digamos assim. Então a Xuxa esperava disso dela, que ela pegasse e pedisse desculpa pelos erros. Ok, talvez ela poderia ter feito isso, mas se ela não sentiu a vontade de fazer também, tá tudo certo, né? Ficar esperando. Né? Eu acho que a Xuxa ficou muito esperando isso. Aí o que a gente chega na conclusão? Pelo menos eu penso assim, eu gosto muito da Xuxa, sou fã da Xuxa. Quase foi Paquito. Quase fui Paquito da Xuxa, mas aí eu te falo, talvez se a Marlene Matos não tivesse tido toda essa postura, por mais que seja uma relação tóxica, né? Aquela coisa Nos dias de hoje, naquela época não tinha esse nome, vai. Exatamente. Naquela época era rigidez, os nomes talvez mudaram. A Xuxa não teria conseguido tudo que ela conseguiu. Talvez outras pessoas poderiam ter causado um mal maior também, né? Então, mas assim, assistam o episódio que saiu ontem, já está disponível, para vocês tirarem um pouquinho de conclusão sobre isso. Redes sociais maravilhosos. Levi _, Fernandes, me sigam Essa pessoa lá. bonita aqui, Esse rico, aqui, o próprio, próspero. lindo. Ó, Minha Mames. Mames, beijos, Elina. Eu elegante, não baixa mais não, que tem eu só de Maridão. sunga, eu tô com um bucho muito grande. Maridão Pode bonito. Subir, pode subir, gente, casal pode bonito. subir. É isso, obrigado, porque senão eu ia mostrar eu de sunga ali, o horário não permite. Reverendo, rede social. @o Reverendo Lucas no Instagram. Aqui. Tá aí. Vamos seguindo, gente. Segunda-feira, 17h30. 17h30, coladinho. Temos um compromisso e vamos atender toda a audiência também com os oráculos, Que delícia. com as Pode deixar que eu lâminas. vou Logo após o seu, né? Logo após o seu programa, né, mano? Tem alguém que gosta. Daqui eu vou pra lá. Meninos, rede social, telefone pra show. Boa, hein? Bom, Gostei hein? demais. Muito legal, hein? Rede social? Sim, telefone pra show também. Bora lá, Matheus Minas e Leandro Oficial. E o contato 011 952 15, São Paulo. Olha, eu quero agradecer demais e convidar pra vocês voltar mais vezes aqui. Obrigado, viu? Opa, obrigado. Vocês voltam? Com Sempre, certeza. Sempre. A viola Agora já uma música inteira, por favor. no jeito. Cantem. Vamos lá. Esse Vamos lá? palco é de vocês. Simbora! O beat tá solto e elas também tão viciadas nos peão, pode vir bem. Som no talo, os grave vai empurrando tudo. A turma do interior do Brasil pro mundo. A voz do boiadeiro tá fazendo as novinhas arrepiar. Tão saindo da cidade, vindo pra fazenda, só pra galopar. Elas tão querendo os brutos da roça, ia. Querendo a fivela encostando nas costas, ia. Puxão de cabelo, marcar no pescoço, pegada caipira, jeitão carinhoso. Elas tão querendo os brutos da roça, ai, ai.
querendo a fivela encostando nas costas. Ai, ai. Puxão de cabelo, marcar no pescoço, pegada caipira, jeitão carinhoso. Quer ficar grudado igual carrapato, depois de tomar chá de cama do mato. Chá de cama do mato, Leandrinho. Chá do mato, moçada. Chá de cama do mato.